Botafogo hoje estreia, e é a estreia do campeão da América, e eu acho que a grande expectativa é se o rendimento que ele teve contra o Palmeiras no domingo no Allianz Parque é o nível do campeão brasileiro e da América. Porque foi ontem, por exemplo, o Botafogo foi considerado pelos debatedores do Seleção o melhor desempenho técnico da primeira rodada do campeonato. Então acho que a grande expectativa hoje é: o nível do Botafogo é esse? Se for o que ele exibiu contra o Palmeiras, tranquilamente afirmo que de novo o Botafogo vai brigar pelo título. Se for, a ver. A prévia foi muito boa, né? O Botafogo que, para mim, tinha sido a grande decepção até aqui, desse início de ano. Muito por essas questões do técnico demorar a escolher um técnico, de falar que o ano só começava em abril, de não estar nem aí para o campeonato estadual, enfim. Jogadores que saíram também, né? Também, claro, né? Impactou muito na questão do jogo, obviamente. Mas eu gostei muito da prévia do Botafogo. Essa questão, o campeão voltou, né? Até o Roger brincou isso na segunda-feira. E aí eu falo, torcedores, calma, né? A gente precisa entender um pouco mais essa ideia, se o Renato Paiva vai conseguir manter esse nível, esse padrão de jogo apresentado pelo Botafogo. A gente sabe que jogar fora de casa no Allianz é muito difícil, mas o Botafogo é um time que está acostumado a jogar num campo sintético. Isso influi, isso impacta muito no jogo também. A gente tem que colocar isso aqui em pauta. Mas foi uma apresentação que, não sei se empolgou, mas acho que aliviou a torcida do Botafogo, porque voltou a ser o Botafogo de sempre. E aí eu tô com vocês, Zé, que se o Botafogo conseguir manter esse nível de apresentação nesse grupo que o Botafogo tá, o Botafogo classifica de forma até tranquila, na minha opinião. Até porque tem orçamento para isso, né, gente? O Botafogo fez um alto investimento, mais uma vez, em jogadores que talvez não estejam no ápice da carreira nesse momento, mas que podem se desenvolver ao longo da temporada e fazer até que o time jogue algo próximo do que jogou no ano passado, mesmo sem Luiz Henrique e Almada. Eu quero esperar um pouquinho mais. Eu também. Tá muito cedo, é um jogo claro, só. Por isso que eu falei. Vamos aguardar. Agora foi assim um feliz 2025, né? Começou o ano do Botafogo. Foi um jogo desafiador que o Botafogo reagiu bem à questão defensiva, né? Acho que hoje o jogo vai ter um cenário um pouco diferente. Talvez o Botafogo tenha que passar mais tempo com a bola no pé, mais instalado no campo de ataque. E aí é um outro cenário de jogo. Vamos ver como é que a equipe vai se sair. O grupo do Botafogo teve jogo ontem e o Estudiantes visitou o Carabobo e deu pinta de ser o grande desafiante. A equipe brasileira nessa fase de grupos. Os argentinos venceram com o gol do Santiago Nunes, 1-0, e do Ascacíbar, de pênalti, o tradicional Estudiantes de La Plata, largando bem na Libertadores, vencendo como visitante, a ver se o Botafogo hoje consegue fazer o mesmo contra a Laú. O Botafogo estreia também essa noite, mas pela Libertadores, né, contra a Universidade de Chile. E o Botafogo tem desfalques, né? Tem o Bastos na zaga, o jogador ficou no Rio de Janeiro, assim como o Savarino, são os dois desfalques do Botafogo, e tem uma dúvida no ataque do Botafogo. Quem vai jogar com Arthur e com Igor Jesus? O técnico Renato Paiva testou ontem duas opções, né? Ele testou, quem foi o Matheus Martins e o Santi Rodrigues, os dois foram testados. Um dos dois deve aparecer como titular no ataque com Arthur e com Igor Rodrigues, com Igor Jesus essa noite. O Botafogo, portanto, vem de um empate, mas com uma atuação muito boa na estreia do Campeonato Brasileiro. Está com uma formação relativamente nova, né? Não saíram tantos jogadores titulares assim, então tem uma base, tem uma espinha dorsal ainda do ano passado, mas eu gostei da impressão deixada pelo Botafogo na estreia do Brasileiro. Já deixei para trás aquela impressão ruim que a gente tinha visto no começo do ano, no Campeonato Carioca, e sou obrigado a reconhecer que a chegada do treinador, ninguém levou muita fé, né? Mas o Botafogo já começou a lembrar, pelo menos, o Botafogo do ano passado. Você não achou, Raíza? Eu gostei bastante da estreia do Botafogo, né? Jogou muito bem contra o Palmeiras lá, uma estreia difícil. O Renato Paiva, eu já tinha falado aqui um pouco sobre o Renato Paiva, é um cara que gosta bastante do jogo posicional também, né? Ele coloca as equipes dele para jogar dessa forma. A gente viu já um pouco do trabalho dele, na minha opinião, nessa estreia contra o Palmeiras. Botafogo é favorito. Estreia em Libertadores é sempre difícil, tem sempre aquela ansiedade, né? Se eu fosse o Renato, eu testaria começar esse jogo com o Santos, porque o Matheus Martins ele teve bastante oportunidades esse ano já. E, claro, era um outro contexto, enfim, não foi muito bem, na minha opinião, mas acho que lastro, o Santos tem mais lastro do que o Matheus Martins. Então, se eu fosse o Renato Paiva, eu começaria com o Santos. Quero ver, né, o Santos se adaptando logo a esse time do Botafogo, porque é um jogador
muito, mas muito interessante mesmo. E o que você falou faz total sentido, né? O Botafogo começou um trabalho, teve tempo ali, umas 3 semanas de trabalho com o Renato Paiva, e a gente já começou a ver um pouco do que a gente via daquele Botafogo do ano passado, né? Eu acho que o Renato Paiva tem na mão dele o elenco mais forte da carreira dele. Não é uma carreira assim muito longa, mas é o elenco mais forte que ele pegou, e estou na expectativa de ver sobre esse trabalho dele na frente do Botafogo. Eu acho que o time do Botafogo pode evoluir sim nas mãos do Renato. Gostou, Papa, da estreia do Botafogo? Falei ontem, acho que o Botafogo surpreendeu, porque eu não achei que tão rápido eles iam jogar, lembrando, né, o time de 2024, o time na forma que jogava, né, 2024. Mas o Botafogo teve muitas mudanças, contratou muito, gastou muito, só que a gente não pode dizer que contratação vai dar certo antes de ver em campo, né? A gente teve o Flamengo também de 95, o Flamengo de 2000, né? Alguns times do Flamengo, o Flamengo montava super time e que no papel era um super time, mas que em campo não demonstraram ser aquele time forte. Então, o Botafogo, no primeiro jogo, ele já dá uma boa impressão. Isso é importante, porque o torcedor do Botafogo, que estava sem saber se esse time caro daria liga, ele fica com uma expectativa de que o time pode dar liga. E eu realmente acho que as contratações, não tem como a gente já cravar que vai dar muito certo, ou que o técnico também vai dar certo, mas as contratações, elas parece que foram boas, e o Botafogo já começa a dar esboço de que vai dar trabalho no ano de 2025. É favorito com o Laú, o Botafogo, Pedrosa? Acho que o Laú sim. é 9º colocado no campeonato chileno, tá? No papel sim, né, Sim. Pedrosa? No papel sim, né? Eu acho que no papel e no campo, Papa, a gente está falando do atual campeão da Libertadores, que por mais que tenha perdido 2 peças importantes, nesse caso, com a lesão do Savarino, 3 peças importantes e 3 peças cruciais, você vê as peças de reposição, elas são bem feitas. 4-1-4-1, o Alaú joga com 3 zagueiros, povoando o meio-campo, então acho que o Botafogo também vai ter um meio-campo povoado com 5 jogadores, o Gregory fazendo essa saída de bola ali na frente da zaga, Patrick de Paula, Marlon Freitas, Arthur na direita, que fez um bom jogo contra o Palmeiras, e na esquerda essa incógnita aí, essa dúvida do Renato Paiva, e que ele testou o Matheus, testou o Santi. Eu acho que por questão também de olhar a temporada do Matheus Martins, como a Raíza falou, quem deveria receber uma oportunidade, na minha visão, seria o Santi Rodrigues, que não é um ponta de ofício, como é o Matheus, mas é um meia esquerda, e que veio justamente para esse lugar, para essa lacuna deixada pelo Thiago Almada. Eu não gosto de ficar falando e comparando jogador, e nem vou fazer isso. Acho que o Santi Rodrigues teve apenas um jogo oficial com a camisa do Botafogo, jogou amistoso contra o Novo Horizontino. Não dá para você ter uma noção do que é esse jogador, tem adaptação, tem tudo, mas sem dúvida alguma eu apostaria na qualidade desse atleta, que custou muito alto para o Botafogo e que veio a peso de ouro e que tem qualidade para isso. Então, esse 4-1-4-1, para mim, ele é bem postado para que o Botafogo consiga uma vitória lá no Chile. Claro que a Laú é muito tradicional. Tem até um ex-jogador aqui do futebol brasileiro, que é o Diório, estava no Atlético Paranaense, não deixou muita saudade aqui do futebol brasileiro, mas eu vejo um Botafogo muito consistente. O Jair, o garoto que veio do Santos, também fez uma boa partida contra o Palmeiras. O Vitinho, que é um lateral que oscila, também fez um bom jogo. Então, é um Botafogo que teve aí praticamente uma intertemporada para se preparar justamente para o jogo contra o Palmeiras na estreia do Brasileirão, e também agora para a estreia da Libertadores. Eu vejo o Botafogo, sim, mais forte do que a Laú e favorito para esse jogo. Legal, legal. Olha aqui, tá do meu lado aqui então, tá do nosso lado aqui no meio, tá a possível escalação do Botafogo. A dúvida maior é ali no ataque mesmo, onde tá o Santi Rodrigues, mas o time deve ir a campo com o John, com o Vitinho, com o Jair, que vai jogar no lugar do Bastos, né, que ficou no Rio, que seria o titular. Barbosa formando a zaga com o Jair e o Alex Telles na esquerda. Gregory, Patrick de Paula e o Marlon Freitas ali no meio campo, com Arthur, Igor Jesus centralizado, centroavante da seleção, quer dizer, recentemente chegou a ser chamado para a seleção brasileira, e o Santi Rodrigues. Se não for o Santi Rodrigues, deve ser o Matheus Martins. Foram os 2 testados na véspera pelo técnico Renato Paiva. O Botafogo provável, mais para o Santi Rodrigues, eu diria,
para estrear na Libertadores contra a Universidade de Chile essa noite. E eu concordo aqui com os colegas, que todo mundo concordou que o Botafogo é favorito. Eu acho que o Botafogo é favorito essa noite. Se jogar o que jogou aí contra o Palmeiras, vai ganhar. Mas vai eu ganhar. discordo muito de uma coisa que está acontecendo. Embora eu confesse que eu não conheço esse time atual da Universidade de Chile, né? Mas as informações, as referências, time que está em 9º lugar no Campeonato Chileno, eu não vi jogar, não. Mas eu acho que o Botafogo dá para cravar que é melhor que a Universidade de Chile. Fala, Papa. Eu discordo muito de uma coisa que está acontecendo. Do muito. quê? 500 likes só. Só? Vou embora, hein? Fala, rapaziada, último conteúdo antes de começar. Botafogo, quer dizer, Laú e Botafogo, jogo lá no Chile, estreia do atual campeão da Libertadores na atual Liberta. Então, sem mais enrolações, pra gente continuar com os conteúdos do último vídeo pré-jogo para Laú e Botafogo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos diferentes, tem de R$3 por mês, 5, 15, etc, vários valores. Escolhe um, cabe no seu bolso e ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um ótimo serviço, sendo o canal que mais posta horas somadas diariamente sobre conteúdo Botafogo no mundo, no YouTube Mundial, tá? Aqui em cima, Live Pix do canal, você manda mensagens de áudio ou de texto, lido com IA ou com a sua própria voz. Ali, o e-mail do canal, rafoguense10@gmail.com, e também o nosso e-mail para contato. Quer mandar uma proposta de jabá, de anúncio aqui, de merchan, manda que a gente tá com uma ideia, eu te respondo assim que possível. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Temos. Olha lá, Botafogo deve ir a campo com John, Vitinho, Jair Barbosa e Alex Telles, Gregoli, Marlon Freitas e Patrick de Paula, que voltou a jogar bem, Arthur, Santi Rodrigues e Igor Jesus. Tá estreando o Santi, né? O Savarino é machucado. O Santi faz custou falta, uma hein? bala, não custou, não? Custou. Foi esse jogador, né, que o Botafogo... Tem duas formas de ver jogador, o Botafogo, o Vessa. Se você olhar e falar, se comparar com o time do ano passado, é pior, hein? É pior. Mas se não existisse o time do ano passado, você ia falar, é um time nada mal. Sem dúvida nenhuma. Não pode esquecer, né? Está estreando o campeão da Libertadores, né? Isso não é pouca coisa, né? Então, eu não tenho dúvida que para a visão dos adversários mudou muito, né? Uma coisa era pegar o Botafogo, que estava chegando na pré-Libertadores do ano passado, nunca tinha passado nem perto, nem de uma final de Libertadores. Eu imagino que a imagem do clube, o respeito do adversário é muito diferente diante da possibilidade de pegar o Botafogo agora. A estreia do ano, como diria o Joãozinho, né, foi no domingo, né, foi a estreia da temporada. Eles não estavam em nenhum momento jogando ainda, né, de acordo com ele. Vocês vão ver, nós vamos estrear no ano ainda. E a primeira impressão foi boa. Eu acho que o time se comportou muito bem no Allianz Parque. Que pese lá os problemas que o Palmeiras teve no jogo, a estreia, entre aspas, da temporada do Botafogo foi uma boa estreia e deixa uma perspectiva diferente. Eu acho que é muito, porque quem estreia na Libertadores ano passado é o time que derrete no Brasileiro, Tá devendo tudo. Desconfiança do torcedor. Para uma pré-Libertadores, podendo cair, tinha que passar por 2 fases de pré. Começa mal, né? Com aquele treinador que estava no Juventude até um pouco tempo, né? Que era o Fábio, o auxiliar, não tinha nem técnico. E olha como está estreando hoje. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, já com um histórico na competição interessante. Então, eu acho que a perspectiva do Botafogo, de vendo de fora, hoje estreia o campeão. Eu estou de maneira muito diferente vendo o Botafogo estrear numa Libertadores do que a gente viu, do que eu vi o ano passado. Só rapidinho, só para não deixar passar aqui, Massa, você acredita que tem umas pessoas achando que eu mandei você calar a boca de verdade? Não. Eu juro, olha, o clima tenso, o cara mandou calar a boca. Gente, nós vamos parar no UOL TV. Rapaz, é brincadeira, óbvio que é brincadeira isso. Mas, Arnaldo, desculpa, te interrompi. Já recortei aqui. Não, eu acho que Bom, já teve um resultado no grupo, né? O Estudiantes ganhou fora do Carabobo. Normal, né? Normal. Lamentável, eu torço pro Carabobo. Mas aí que tá uma coisa curiosa, né? Eu tava... aliás, os G4 da Argentina, as mesas são muito boas. Para fazer um nível de comparação, são muito boas. Os caras são bons, tem divergência, tem profundo, tem ex-jogadores muito bons, né?
comentaristas. E assim, é claro, só que assim, eles estão numa situação... Então, eu estava vendo algumas prévias da Libertadores, favoritos e tal. Então, os favoritos dos caras são todos argentinos. Aí, você vê a obsessão que eles têm para quebrar essa hegemonia escrita brasileira. E se um brasileiro é citado, e for por vários, eram 5 ou 6, só tem o Flamengo. Então, quais são os 3 principais favoritos da Libertadores? River, Flamengo e, sobretudo, mas aí eu estava tentando reparar o que eles viam sobre as equipes deles. Estudiantes. Então, muitos apontam Estudiantes, que além da tradição, tem baita tradição Libertadores, mas qual é o Estudiantes, né? O último Estudiantes que a gente viu foi o do Rollraiser, lá contra o Corinthians e tal. Então, o Estudiantes, que venceu o primeiro jogo, ele tende, nesse grupo com o Botafogo, a polarizar as coisas. Um e o outro. Então, para o Botafogo, hoje é importante não perder em Santiago. Porque o cara bobo vai ser o saco de pancadas. Ou quem perder ponto para ele. Para você não trazer o terceiro. Para você não trazer a Universidade do Chile para a briga. Entendeu? Então, hoje é um só e assim, as características da chave, né? Então, acho que o Estudiantes e Botafogo tendem a disputar o primeiro lugar. Então, esse jogo, talvez, como você não dá para você contar com a vitória diante do Estudiantes na Argentina, esse jogo é bem importante porque é a segunda visita mais indigesta e é logo na estreia. Então, a Universidade do Chile, o futebol chileno é aquilo que o Massa falou, né? A Universidade do Chile tem torcida, tem mobilização e tal, mas na hora do vamos ver, normalmente claudica e tal, então, mas é o primeiro jogo, então tá todo mundo empolgado. Nessa linha do Arnaldo, o meu resumo seria assim, esse é um jogo que você pode não garantir o primeiro lugar, mas você garante a vaga, né? Você quase que fala, eu e você, tá, Estudiante? Vai ter um terceiro para encher o saco. A vaga você talvez coloque ela bastante na sua frente, mas não o primeiro lugar. Abraço aqui pro Igor, tá mandando muitas mensagens só de elogios. Jornalistas incríveis, gostaria muito de ser jornalista, infelizmente não pude. Ainda tá em tempo, Igor. Manda um abraço. Um abraço pra você. Tá, ele queria muito ser, mas acabou que, não sei lá, por alguma razão não é, mas tá elogiando a gente, Massa. Abraço, Igor. Agora, o Fire, nada mal, hein? Nesse estreia e hoje eu gostei dessa definição. Não é jogo que vai te dar vaga, mas não vai jogo que vai te deixar em primeira, mas jogo que pode beliscar uma vaga, começar ali. Pode, principalmente os 3 pontos, né? E é time para jogar sim lá. Esses 3 caras no meio, se o PK tiver recuperado pro futebol, vocês vão ver que jogou bem, né? Jogou. Que jogador é o Patrick de Paula. É um jogador que ele faz tudo que você precisa no meio-campo. E ainda pisa na área, chuta bem, bate falta. É um jogador excelente. Esses 3 do meio do Botafogo contra o time chileno é só bater o pé. Vão correr tudo em volta do time, a não ser que mude alguma coisa muito diferente aconteça, tá? Botafogo tem tudo para ganhar o jogo lá. Por exemplo, uma coisa aqui, ó. John já estava no clube, certo? Certo. Vitinho também. Sim. Jair. Veio do Santos agora. Do Santos. Alexandre Barbosa estava, Alex Telles estava, Gregory estava, Marlon Freitas estava, o Patrick de Paula no clube, mas não no time. Igor Jesus estava, e aí sim Santiago e Arthur não. Ou seja, nós estamos falando aí praticamente numa base de 6, 7 já no clube. Já estavam ali. Então, então, eu acho que do meio para trás é o contrário do ano passado, né? Curioso, né? Porque daí sai o Lucas Perry, antes de começar a coisa, sai o Lucas Perry, o Adrielson, a turma troca toda a defesa. Agora o Botafogo, ele mantém a defesa e o meio, mas do meio para frente ele perde muito qualidade, perde acabamento, né? Sem o Almada, sem o Luiz Henrique. Então, sem o Júnior Santos, mas me parece partindo de uma coisa pronta para só acertar lá na frente. Precisou vir o John Textor de fora, sem entender nada do que é Brasil, para pegar o estadual do Rio de Janeiro e dar um bico nele. É verdade, cara. Mas com larjan, como diz o Arnaldo, com grana, né? Fez mais fácil. Botafogo? Oi? Botafogo. Botafogo, Rodrigo Brandão. Botafogo, vamos lá, falar do Fogão, que entra em campo daqui a pouco. Em busca dessa aqui, ó. Mais uma dessa aqui, ó. Vendo? Quem tá no YouTube tá vendo. Essa aí é de lá, hein? Glória eterna, essa é de lá. Inclusive, lembrei, vi a postagem sua no Insta.
Viu? Do documentário que lembrou aquele título. A emoção, né? Pô, cara, eu revivi aquele momento. Foi show de bola, cara. Pô, espetacular, né, cara? Melhor momento da minha vida profissional. Já disse isso aqui. Começando de novo, hein? Já disse isso aqui, começando de novo. Tomamos uma... Posso falar, não tem aqui? Uma quilmes. Pode? A Arena da Baixada é o nome do Saímos negócio lá, eu e tá? Brandão. Desculpa, só pra corrigir aqui. Ano passado, do Mais Monumental. Isso. Estádio Monumental de Nunes. Saímos, eu e Brandão, falei, Brandão, Vamos tomar preciso uma. tomar uma. Aí, Brandão, ok. Onde vamos tomar uma? Tinha um restaurante só com argentinos no aniversário. Restaurante com uma, Eu e Brandão uma bela cantora uniformizados. cantando. Sim. Né? Cantando tango. Cantava pra caramba, tá? Então é cantante. Eu falei, Cantante. Uma cantante. eu puedo pedir uma quilmes. Foi assim. Aqui no Brasil não vende dessa daí? Que não acho que posso falar. Tomamos uma quilmes ouvindo a cantora argentina. Cantante. Cantante argentina. Sim, perdão. Foi. Então vamos falar então do fogão que busca. Eu tirei uma foto do Brandão na Casa Rosada. É verdade, várias fotos maneiras. Várias cervejas também na aba de cantar. Agora, a chegada no estádio quase que a gente não entra pra fazer o jogo. A chegada do estádio foi Fui buscar o Brandão do outro lado do Monumental de Nunes. Você Sim. imagina? Eram duas entradas Até de conseguir imprensa. chegar, irmão. Meu Não, Deus do até céu. descobri que eram duas entradas de imprensa. Meu irmão, foi uma... E pra chegar no estádio foi também, meu irmão, é epopeia. Desmontamos o equipamento e quem está passando na nossa frente? O Portuga. Pô, O original. falando. Com Tirou onda, hein? Barbosa. Barbosa O grande. gigante, o enorme Barbosa. Eu tive que desviar. Se eu abaixei, o Barbosa passou. Posso dar um abraço? Eu não sei. Mas ficamos ali. Estava com a medalha pendurada, o Barbosa. Não tava? Sim. Tá pendurada a medalha no O Barbosa. pessoal tá falando que vende essa cerveja que vocês falaram, sim, então não pode falar, não. Não pode mais falar. Não pode mais falar. Helmes, Aquela E aí- cerveja argentina azul e branca. Aí veio o Portuga gritando o quê? O Portuga tem um plano. Cara, Carvalho. esse foi o ápice Foi do encontro. O ápice. sensacional. E eu registrei tudo. Isso. Vamos, Que então. dia, que dia. Foi um dia Eu sensacional. quero viver isso de novo, Rodrigo Brandão. Eu também. Então, Não vai hoje- viver de novo porque a final não vai ser em Buenos Aires. É onde mesmo? Não tá Não se definido. sabe ainda, né? Vai sem Dizem que graça. vai Se for ser em Brasília. Não, sem graça. É. Brasília sim. Brasília Dizem que vai sem ser gração. Brasília. Brasília tem muitos botafoguenses, né? Não é fora do Brasil. Brasília, é... Brasília, todas as ruas são iguais. Você vai, todas as tudo rotatórias. planejado, né? Todas as rotatórias que você entra É parece uma a mesma. gigante Barra da Tijuca. A Sem barra, praia. A Barra tira mais onda. A Barra tira Sem onda. praia. Pô, praião aqui. A Ilha da Gigóia, tem tanta coisa boa na Barra. Você tem algum problema com a Barra, cara? Que isso? A Barra é um lugar maravilhoso, pô. Vamos às notícias Vambora, do Botafogo com o Rodrigo vai. Brandão. Vambora, depois de reviver esse passado maravilhoso. Botafogo entrando em campo, daqui a pouco então contra a Universidade de Chile. Jogo lá no Estádio Nacional de Santiago. Botafogo, 2 desfalques, né? A gente já trouxe aqui, Bastos e Savarino. A boa notícia é que o Savarino não tem nenhuma lesão, tá? Constatado. O exame que ele realizou na segunda-feira, o resultado saiu ontem. Ele sentiu dores e foi substituído na partida contra o Palmeiras. Tinha ali, cogitava-se uma lesão muscular. Essa lesão foi descartada, então o Savarino está apenas com dores, por isso não viajou, ficou no Rio de Janeiro e vai se cuidar aí para, quem sabe, começar jogando na partida contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Além dele, o Bastos, né, que também está nesse processo aí de recuperação, né, dessa lesão que ele sofreu. O Bastos que só jogou 4 minutos nessa temporada, partida contra o Nova Iguaçu. Além deles, mais 4 jogadores que é do time de reservas, né? Também não viajaram. O Nathan Fernandes, o Danilo Barbosa e já falo dos outros 2 também que estão lesionados e não viajaram. Cuiabano, que está suspenso, né? Ele está cumprindo o segundo jogo de Cuiabano, suspensão. cuidado. Cuiabano, Pra não trocar. muito cuidado com isso. Bastos, Savarino, Danilo Barbosa, o Cuiabano, São 4. Nathan Fernandes. São ao todo 6. Tá me faltando um aqui que eu já vou lembrar. Então, o Botafogo, provável para logo mais, tem o John no gol, Vitinho, Jair confirmado, né? Será o zagueiro ao lado do Barbosa e Alex Telles. Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, que segue na equipe titular. E aí a única dúvida é Santos Rodrigues ou Matheus Martins, com o Arthur pela direita e o Igor Jesus centralizado.
Santos Rodrigues, eu trouxe ontem isso aqui, inclusive, né? A fala do Renato Paiva falando sobre o Santos Rodrigues. Ele vai demorar a se adaptar, ele está num processo de adaptação, veio de um futebol norte-americano que é bem diferente do futebol aqui do Brasil e também, além disso, ele já não jogava há muito tempo. Desde novembro, o Santos Rodrigues não jogava. Então, existe esse processo de adaptação ao futebol brasileiro. Então, por isso, ele não está começando os jogos. Talvez por isso, eu aposte no Matheus Martins começando a partida hoje. Mas os dois, ele fez teste com os dois ontem, no último treino lá no CT do Colo-Colo. Igor Jesus está confirmado e é ele que a gente vai ouvir agora. Igor Jesus, artilheiro do time, ele que viveu um momento especial nesse estádio que ele vai jogar hoje e foi servindo a seleção brasileira. Então a gente traz o Igor Jesus falando desse momento, falando também dessa partida diante da Universidade de Chile. Fala, Igor. Cara, eu acho que todos os jogos são muito difíceis da Libertadores, não é jogo fácil, até porque se trata de uma competição muito importante, todas as equipes querem vencer. Conquistar 1 ou 3 pontos aqui vai ser muito importante pro decorrer da fase de grupo, que é muito difícil. Então tenho certeza que estamos preparados para chegar aqui, fazer um ótimo jogo e sair com a vitória. Cara, eu fico feliz de estar podendo ter o reconhecimento de todo o pessoal e feliz novamente de estar podendo voltar ao Chile, onde eu pude fazer um gol com a seleção. Tenho boas lembranças e tenho certeza que amanhã não vai ser diferente. Vou fazer o meu melhor para que eu possa sair daqui com vitórias e poder fazer gol para ajudar a equipe a sair com a vitória. Tá aí o Igor Jesus falando desse momento especial que ele viveu vestindo a camisa da seleção, né? Quem se lembra foi aquela partida entre Chile e Brasil no dia 10 de outubro. O Brasil conseguiu vencer o Chile por 2-1 no sufoco ali, ó, com um gol do Igor Jesus e um gol do Luiz Henrique, 2 jogadores do Botafogo. E depois desse jogo ele não foi mais convocado, né? Esse é o mistério que a gente não consegue desvendar por que o Dorival não convocou mais o Igor Jesus, completa incoerência. E aí o Igor Jesus volta então a esse estádio que ele tem boas recordações, vai tentar ajudar o Botafogo. A Universidade do Chile não vive um bom momento, está na 9ª colocação do campeonato chileno, no famoso Chilenão. Chilenão, né? Confirmado, isso. Né? Não é Chilão. Chilenada. A galera fica cobrando os outros países, mas é sempre gentílico. Chilão não dá, pô. Chilão não existe. O Chilão. 9º colocado. Chilão 2025. Vem um momento muito ruim, vem de derrota pro Everton do Chile, né? E não joga há 6 dias, né? A última partida foi no dia 27, a quinta-feira da semana passada. Ou seja, o Fogão vai passar o trator hoje. Não é assim não. O torcedor promete lotar o estádio, né? São 48 mil a capacidade do estádio e a tendência é que o estádio esteja lotado. Mas vamos usar o exemplo aqui dos vizinhos. Ontem o Cruzeiro pegou um dos piores times do Campeonato Argentino. Claro, não dá pra comparar o Cruzeiro com o Botafogo. Vice-lanterna, pegou né? Vice-lanterna do Argentino. Perdeu... É que o Argentino tá com 2 grupos. 2 grupos de 15. Fase. E ele é o vice-lanterna do grupo A, mas assim... 14º. Pela pontuação, ele é vice-lanterna mesmo. Isso. Total. O Cruzeiro perdeu o jogo, foi massacrado pelo União de Santa Fé, perdeu por 1-0 com gol no último lance. Vergonha, né? Poderia ter perdido por mais. Acabei de citar o Atlético Mineiro contra o Cienciano. fez um gol no Cruzeiro, só uma curiosidade. Não, o jogador foi 1-0 o jogo. É o jogador, que é o Diego Armando alguma coisa. Diego Armando? Mas é homenagem ao Maradona. Ah, tá. O nome dele, veio. Ele era artilheiro de campeonato de Várzea. Diego Armando Dias. Isso, ele era artilheiro do campeonato de Várzea, foi contratado esse ano aí pra dar um teste. Maravilha. Nenhum brasileiro, só o Fluminense, nenhum brasileiro dos outros estados, saindo aqui do nosso quintal, né? Venceu nas competições sul-americanas ontem, enfrentando uma times grande fracos. defesa do Fábio no último lance do jogo. O Fluminense venceu. Os outros brasileiros que entraram em campo, o Cruzeiro perdeu, o Fortaleza foi amassado pelo Racing. Foi. Jogando no Castelão, 3-0 fora o baile. Racing é um carrasco de brasileiros. Pois é. E o Atlético Mineiro empatou com o Cienciano, que é um time muito mal posicionado no Campeonato do Peru. Perdeu gol pra caramba, pra variar. Então, mas levou a bola na trave no final também do jogo. Então, assim, esses times que estão muito mal nos seus respectivos campeonatos, eles enxergam justamente nas competições sul-americanas a oportunidade da vida deles. Então, obviamente, eles vão correr muito mais, vão tentar jogar uma partida além até do que eles são capazes. Mas isso não tira a obrigação do Botafogo de vencer hoje. Venho falando com frequência aqui que o Botafogo precisa passar em primeiro dessa vez.
Pra não ter aquele sufoco todo de sempre decidir fora de casa, como foi no ano passado. E são 4 anos sem participar de uma Libertadores da Universidade de Chile. Sim. Então imagina como eles vão vir a campo hoje. Certamente vão ser apoiados pelos torcedores e vão vir com sangue nos olhos para buscar essa vitória aí. Até porque uma vitória diante do atual campeão da Libertadores vai trazer uma motivação extra. A Universidade de Chile está na 9ª colocação do chileno. Sabe quem é o líder? Quem? Do Chilão. Coquimbo Unido. Coquimbo Unido! Coquimbo Unido! Sabe quem joga na Laú? Tava pesquisando sobre a Laú pra falar um pouquinho do jogo. O Aranguiz. Aranguiz. Jogava no Internacional, o principal jogador do time. Charles Aranguiz. A passagem dele no Inter não foi boa. Não foi boa. Era banco. Do Inter e da seleção, né? Sim. Já foi seleção também. É Seleção o principal do jogador. Chile tá mal pra caramba também. É. Então é isso, né? Botafogo, portanto, 9h30, logo depois do jogo do Vasco. Estarei nessa contigo, Canta, e com Brunoca Azevedo. Isso aí. E o Fogão vai passar o trator. Respeite o campeão da América, Vitor Costa. É favorito. E outro que eu vou dizer, se ganhar o jogo hoje, lá na Argentina está se dizendo que o Estudiantes é o favorito do grupo. Não acho. E ganhou Porque ontem, o Estudiantes fez um investimento muito grande para disputar a O Libertadores. Botafogo também. Então, mas assim, se o Botafogo, porque tem um cara bobo no grupo. O Estudiante já ganhou. É bobo. O cara time, bobo, né? meu time. Segundo time. O Estudiante ganhou ontem 2-0 do Carabobo fora de casa. Cara bobo. Cara bobo deve ser o saco de pancadas, né? É um cara bobo, né? Os do Não Santiago assusta ninguém. Nunes e do Ascacibar. Isso. Os do Estudiantes. Se o Botafogo vencer hoje fora de casa, ele já dá um passo gigante Tá. Ele rumo meio, à classificação. meio que obriga os Estudiantes a vencer a Laú fora de casa pra Isso. brigar pela liderança do grupo, né? Isso aí. Pra tornar o jogo entre eles um confronto direto. Essa é a parada. Bom, pessoal, diferente de muitos estão falando por aí, eu discordo muito que o time mudou muito e é muito pior. Pelo contrário. O Botafogo, como falou o nosso digníssimo Cantarelli, já em alguns programas, é hoje melhor, mas é muito melhor, tá? É muito melhor do que o Botafogo que estreou, por exemplo, na fase de grupos do ano passado. Quer fazer dar uma refrescada aqui? Botafogo 1, Júnior Barranquilla 3, Newton Santos, eu estava lá, aquele passeio do Júnior Barranquilla. O Botafogo tinha Gatito no gol, o John hoje é o titular, melhor. Lateral direito era o Matheus Ponte, que na época ainda era bem jovem, né, menos experiente do que é hoje. Ele ano passado ganhou muita experiência, mas hoje o Vitinho é melhor que o Matheus Ponte era naquela época. Lateral esquerdo era o Hugo, hoje é o Alex Telles. Zaga, Barbosa e Rauter, hoje é Barbosa e Jair. Volante, são os mesmos, né, Gregory e Marlon Freitas. Meia, Eduardo. Hoje não vai ser, né, o Savarino, mas tá na ponta esquerda. Então, digamos que Eduardo pelo Santi Rodrigues, tá? Elas por elas. Mudando a posição, né? Eu acho o Santi Rodrigues mais jogador que o Eduardo. Mas o Eduardo já tinha provado pelo Botafogo qualidade. O Santi ainda não. Então, elas por elas, vai. Mas o Santi é mais jogador. Na ponta, Savarino não vai jogar hoje. Mas está no elenco, né? Não vai jogar, mas está no elenco. Era o ponta ano passado e hoje é o Savarino ainda. Então, elas por elas, manteve. Centroavante, Tiquinho Soares em má fase. Hoje é o Igor Jesus. Melhoramos. E aí a única posição que nós perdemos, né, qualidade, né, pelo menos o nível que estava ano passado voando e o que está hoje o Arthur, é o Júnior Santos na ponta direita. Hoje temos o Arthur, que é bom jogador, mas o momento do Arthur hoje não é nem de perto o bom momento que era o Júnior Santos, avassalador ano passado. Então, eu diria que em todas as posições, a única posição que o Botafogo teve um decréscimo de qualidade ou de rendimento atualmente, de fase, é o Júnior Santos na ponta direita, pro Arthur. De resto, ganhamos ou estamos iguais em todas as outras. O Botafogo desse ano é muito melhor do que o Botafogo do ano passado, neste mesmo momento da temporada. Estreia do Brasileirão e estreia da Libertadores. Então não tem o que a gente questionar, cara. O Botafogo melhorou muito. Esse papo de comparar o Botafogo de hoje com o Botafogo do final do ano passado é um erro gravíssimo, porque teremos ainda a janela doméstica aqui do Brasil se encerrando, não encerrou ainda, encerra dia 11 só. Pode ser chega o Cauli, por exemplo. Se chegar o Cauli é um grande acréscimo de qualidade. Tem janela pré-mundial e a janela de meio de ano no europeu lá, a de julho/agosto. Então essa janela também são onde vem os melhores jogadores, os maiores craques vêm para cá. Então temos 3 espaços, 3 lacunas para reforçar o time ainda. Coisa que a gente, ano passado, no final do ano, já tinha gasto. O Almada chegou no meio do ano, Alex Telles no meio do ano, o Adrielson no meio do ano,
o Vitinho no meio do ano, Igor Jesus no meio do ano, Alan no meio do ano, entre outros jogadores, Matheus Martins, etc. Então, não dá para comparar o Botafogo de hoje com o Botafogo do final do ano passado. Todo ano teremos reformulações. Todo ano tivemos reformulações. De 22 para 23, saiu um monte de gente. 23 para 24, saiu um monte de gente. 24 para 25 também. Então, acho que estamos começando esse ano a Libertadores com mais moral e mais time do que ano passado. Então, o céu é o limite. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5, 15, vários valores diferentes. Escolhe um cabe no seu bolso aí, dá uma moral pra gente. Pô, um valor simbólico de R$3 por mês. R$3 por mês, se ajuda bastante a gente. Não tem ideia de como ajuda a gente, tá? Aqui em cima tem o Pix do canal, rafaguense10@gmail.com. É também o e-mail de contato. Manda uma mensagem pra gente, manda um alô aí, manda um e-mail. E se quiser fazer uma proposta aí de jabá, de merchan aqui no canal, estamos abertos a propostas. E aqui em cima, a Live Pix do canal, você manda mensagem de texto ou de áudio pra gente. A gente recebe. E na próxima live que tiver, eu vou ler e jogar aqui na tela todos os Live Pix acumulados nos últimos vídeos. Tamo junto sempre, um abraço, vamos ganhar fogão, até o próximo vídeo.